Beleza, pessoal? Então vamos abordar aqui o tema orações coordenadas, certo? Então são aquelas orações que são independentes umas das outras, ou seja, elas não precisam estabelecer uma relação entre elas, né? Uma relação sintática. Elas são classificadas como oração sindética e orações assindéticas, certo? As orações assindéticas são todas aquelas que se caracterizam por período composto ou justaposto, certo? Ou seja, estão ligadas através, não estão ligadas, aliás, através de nenhum conectivo, certo? A ligação delas é feita com a pontuação gráfica, a vírgula, às vezes um ponto, certo? Para determinar também a diferença entre os períodos. Então, ó, chegamos da praia, nadamos, jogamos, comemos, e assim criamos a ideia de seguindo, né, várias orações seguintes, tá? Seguindo um fluxo, seguindo uma ideia, ok? Aqui nós não precisamos focar tanto, porque é simples, não tem muito o que se falar sobre isso. Porém, agora nós entramos na praia, das orações sindéticas, ou seja, são aquelas que são caracterizadas pelo uso de conectivos, conectores. Esses conectivos e conectores, por sua vez, vão caracterizar também uma nomenclatura específica para cada uma delas, certo? Então nós podemos ter as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, certo? Mas não se preocupa muito não, tá? É importante que vocês entendam o que cada uma delas significa. O conectivo é legal decorar, mas não é tão importante a decoreba, certo? É importante que você entenda o que você está lendo, certo? Então, como o nome já diz, as orações aditivas, elas têm a função de adicionar, transmitir a ideia de soma, certo? Então elas vão somar informações e agregar mais informações nas nossas orações. Então, ó, chegamos à praia e nadamos, tá? Não faz nem deixa ninguém fazer. Gosta de ficar em casa, como também gosta de sair. Então vemos que criaram-se os efeitos de adição. Agora nós temos a oração coordenada adversativa. Mas o que você pensa assim? Ah, mas o que é adversativo? É bem fácil. É só você lembrar do adversário. Quando você está na luta, né? Quando você tem a luta ali, você tem um lado que é opositor ao seu lado. Ou seja, tem alguém que está contra, certo? Gera uma informação contrária. O conectivo que coordena essas orações adversativas são e, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, ainda assim, se não. Reparem que o e, ele também estava ali na aditiva. Então, às vezes, não é interessante só decorar, é importante entender o contexto, certo? Então, ó, eles queriam sair, porém estava chovendo. Veja que tem essa ideia da oposição. O seu mal feito, no entanto, deixou todos desanimados. Trabalha, mas nunca guarda dinheiro, certo? Tem aquela famosa também, nada, 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 mas morre na praia, certo? Então nós temos essas diferenças entre cada uma das frases. Aqui nós temos as alternativas, ou seja, são aquelas que te dão outras opções que você pode estar escolhendo, né? Você pode escolher com o efeito da sindética alternativa, certo? Os conectivos delas são ou, né? Ou dois ou seguidos aqui, ó, né? Ou amarelo, ou azul, ora alegre, ora triste, quer faça sol, quer chova, né? E entre outros, certo? Então nós temos todas essas funções, ó. Ora gosta de vestidos, ora gosta de sapato. Fale agora, ou cale-se para sempre. Vou falar com ele, quer você queira, quer não, certo? Próxima, nós temos daí a oração conclusiva. O que a oração conclusiva faz? Por motivos bem óbvios, ela conclui, certo? Então ela termina uma ideia, ela termina uma informação
Pode ser uma conclusão de forma boa, pode ser uma de forma ruim, certo? O importante é que ela conclua. E os conectivos importantes dessas orações são logo, portanto, por fim, por conseguinte, ou conseguinte, essa aqui é difícil de falar. Pois, então, consequentemente, e por aí vai. Então, ó, são adolescentes, logo irão namorar. Cheguei atrasada, portanto, terei que aguardar que me chamem de novamente. Então, você não gera dúvida e nem adição, você gera uma conclusão. Próxima. Oração sindética explicativa. Então, são as orações que têm a função de explicar algo que foi referido, perdão. Então, os conectivos que coordenam as orações explicativas são isto é, ou seja, saber, na verdade, por quê, que, pois, e entre outros, certo? Então, não existe só esses daqui. Porém, esses daqui são os que mais vão ser recorrentes, certo? Então, ó, descemos do carro porque o trânsito estava parado. Olha só aqui a explicação, né, de ter feito uma ação. Ela não atende o telefone, ou seja, não quer saber de nós. Aqui você pode até pensar que seja uma adversativa, porém não é, certo? Por quê? Porque ela está explicando o motivo de algo, certo? Se fosse aqui, ela não atende o telefone, ou seja, nem viu que ele existia, a gente já pode, de repente, estar acabando criando um outro efeito, certo? Não de explicar. Ela não sabe da novidade, pois não disse nada. Ok? Então, beleza, gente. Era isso que eu tinha para explicar sobre as orações coordenadas. Beleza? Espero que tenha ajudado e valeu!